Oi, gente. A gente tá esperando só a convidada chegar aqui pra gente iniciar. Karina, hoje é com a Karina, a gente vai falar sobre dança. Alô, alô, Karina? Cadê você? Oi, Gustavo. Tudo bem? Tá me escutando bem aí? Eu tô esperando só a Karina entrar pra eu poder adicionar ela na conversa. Oi. Olá, Gustavo. Tudo bem? Então tá bom, obrigada pelo retorno. Vamos lá então. Aí, ela entrou. Deixa eu tentar aqui adicionar. Vamos lá. A gente já vai começar. É que eu vou virar aqui. Ei, Oi! Tudo tudo bem, bom, Mi? Karina? Tudo Oi, jóia? tudo jóia. Som tá saindo bem pra você? Tá tudo ok? Tá saindo sim. Eu acho até que, que o meu tá saindo, tá fazendo sem o fone. Geralmente eu gosto de fazer com fone, mas por algum motivo meu celular não tá Tá, querendo. tá, mas assim tá ok. Tô te ouvindo bem. Eu vou testar também um outro foninho aqui, Mi, só para ter Ah, certeza que é mais fácil manter a concentração. Aqui em tá casa bom, tem as gatinhas, elas ficam aqui pulando. Deixa eu ver. tá. E Fala aí? comigo. Oi, tudo bem? Não, Não é melhor sem fone, então. mesmo. Bom, eu vou começar, né? Apesar das pessoas estarem entrando, mas depois essa live vai ficar disponível. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui para a gente começar com o tema. Bom, a ideia dessa live semanal, chamada Conexão Entre Elas, é para a gente justamente falar com mulheres que vão falar a respeito de diversos temas da preferência, que pode ser tema tanto relacionado ao trabalho quanto fora do trabalho, mas que seja um tema que elas gostariam de abordar. E a ideia é justamente a gente promover ou exercitar a sororidade. E a sororidade, em síntese, é a gente dar voz às mulheres, né? Que foram caladas Muito legal. durante muitos anos, né? E hoje eu convidei a Karina, que eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo, na época que eu morei lá. Eu morei em São Paulo por 7 anos. E eu lembro que, olha só, vou compartilhar uma situação aqui. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, porque eu já dançava, né? A primeira coisa que eu Uhum. pensei, não, eu vou ficar em São Paulo, eu vou me estabilizar aqui, mas eu preciso arranjar algum lugar para eu dançar. E aí, um belo dia, eu encontrei uma galera na Paulista dançando. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, já gostei dessa Nossa, turma aqui. olha que E foi legal. assim que eu comecei a fazer aulas no Clube Latino. Depois eu virei monitora, fiquei um tempo lá, enfim. E eu gostaria que a Karina então se apresentasse, dissesse quem é a Karina e por Lá na que escolheu Paulista, esse então? tema. Lá na Paulista, exatamente. Olha que legal. Michelle Ilma dança. Onde você está morando agora, Mi? Eu tô em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu, que legal. E tá curtindo viver aí em Foz do Nossa, Iguaçu? eu tô gostando. A cidade, assim, é uma cidade muito pequena, perto de São Paulo, né? É não tão Aham. pequena, mas é É gostoso. diferente. Eu diria que é diferente, aham. Aham. Ah, que legal. E é isso Bom, aí. gente, eu sou a Karina Carvalho, sou professora de dança, sou mulher, né? Mãe, namorada, empresária. E faço tanta coisa, gente, como a maioria das mulheres brasileiras, né? Trabalho com vários setores diferentes da dança, desde treinadora, a
jurada técnica, né? Árbitra. Já dirigi muitos anos companhia de dança, que foi a Companhia Clube Latino, e também já treinei outras pessoas de outras companhias. Já viajei em companhias de dança também. Rodei o mundo dando aulas dos ritmos brasileiros e outros ritmos, então já tive a oportunidade de conhecer aí uns 20 países através da dança. E é isso, sou uma apaixonada por dança, desde que eu comecei e nunca mais parei, isso já faz uns 25 anos mais ou menos. E, e é isso, acho muito lindo assistir a dança, gosto muito de dançar e acho não, tenho certeza que a dança transforma muito a vida das pessoas. Então, por isso eu escolhi trabalhar com dança. É isso. E o que que Um você tem probleminha para caiu ali. trazer para a gente em relação da dança em relação à mulher, né? Que foi porque assim eu lembro direitinho quando eu te pedi um tema, você falou assim: ah, vamos falar da dança e o que que ela traz para a vida das pessoas, mas vamos Sim, especificar para a sim. mulher. O que você tem A para gente trazer vai para? desenrolando. A gente vai desenrolando esse assunto aí, porque esse assunto vai ser legal. Queria saber de você, consegui ligar novamente aqui, obrigada, amor. Queria saber de você como que é a dança em Foz do Iguaçu. Tem escola de dança aí em Foz do Iguaçu? Como que é isso? Você já foi Então, dançar, não foi? então, Karina, olha só que Eu não interessante. Eu conheço sempre Foz do Iguaçu. Então, eu conheci Foz do Iguaçu, na verdade, por conta da Conscienciologia. Não sei se você ouviu falar já, mas assim, a Conscienciologia eu conheci em São Paulo e é uma neociência, né? Enfim, que estuda a consciência de maneira integral, enfim, e foi muito por esse objetivo que eu vim para Foz, né? E aí eu tô aqui Uhum. já faz 2 anos e alguns meses já. E quando eu vim, assim, eu já estava parada com a dança, já tem um tempo, porque eu fiz uma transição, né, vamos chamar assim, transição de carreira. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava no jornalismo, eu era jornalista só, e Olha, aí eu mudei, né? Eu lembro que eu tinha feito uma pós em dança, que inclusive o Clube Latino me ajudou no trabalho de conclusão, olha que e fiz bonitinho. um teste aí na escola até. E aí eu descobri a Uhum. psicologia e me apaixonei dentro desse curso. E aí eu comecei a estudar Olha, psicologia e tive que parar com a dança na mesma época, porque a faculdade é à entendi. noite e tudo mais. E desde então Sim. eu praticamente parei. Só que quando eu vim para Foz, eu descobri, tem algumas escolas aqui, né? Inclusive, eu conheci uma escola que chama Rastapé aqui, bem gostosinha. Eu fui num bailinho, Ah, baile que eles fazem também, né? forrozinho. Gostei, adorei. E, enfim, e tem muitas outras que eu não cheguei a conhecer. Inclusive, quando eu fui nesse Uhum. baile, a pessoa virou para mim, me puxou para dançar e falou assim: Nossa, você é de qual escola? Eu falei: Olha, eu vim de São Paulo, né? Então a gente aprende as técnicas e vai passando adiante, né? O pessoal achou Mas que você dançava bem, né? Me fala a verdade. não, mas eu adoro dançar, assim, é uma coisa que eu mais sinto falta, né? Eu sinto bastante falta. Inclusive, na época que eu fiz essa pós em dança, foi uma das coisas que eu pesquisei, né? Dos benefícios da dança para dança de salão especificamente para pessoa. E, é claro, um dos principais benefícios era a questão social. Não entrei muito na questão física, né? Que a gente sabe que a gente queima caloria com determinadas danças, mas eu foquei mais na questão social, que isso é bem importante, né? E a dança favorece isso. E só que aqui em Foz eu conheço bem pouco da dança, do universo da dança aqui na cidade. O que que você gosta mais de dançar? Fabi Chagas entrou, te mandar um beijo. Fabi Chagas, estou fazendo um projeto com ela bem legal. Ela que fez faculdade de dança recentemente, está Ai, super que cheia de legal, ideias aí. que legal. É. Bom, assim, o que eu mais gosto de dançar é da dança de salão, do universo da dança de salão. Eu gosto bastante do forró. O Zouk, eu comecei. Quando eu tava aprimorando um pouquinho mais, aí eu tive que parar por conta da faculdade, mas Aham. eu adoro também. O Principalmente seu estilo dançar com quem favorito é sabe o forró. dançar, né? Com um cara que sabe dançar. Quando Eu a pessoa não adoro. sabe dançar, a gente tem que ter um pouco de calma, porque ela também está aprendendo. Então, Não, claro, claro. Mas assim, é uma das que eu mais gosto, assim. É o Zouk e o forró. que legal.
muito bom. Eu não sei se eu diria que eu tenho um ritmo específico que eu mais gosto, né? Porque eu já passeei entre diversos ritmos. Eu Aham. acredito que a dança, Mi, ela é uma questão de saúde pública, de Hum, verdade. forte isso, hein? Eu acho que a dança é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque ela transforma a vida das pessoas, porque ela abre portas para a comunicação social, ela facilita, né, essa conhecer pessoas, interagir com pessoas de uma forma saudável, assim como um esporte. O esporte também tem essa característica, né, Uhum. de juntar uma galera que gosta de uma mesma coisa e aí começar a interagir, começar a desenvolver, né? Só que a dança ela tem um pouco mais de carinho, né, do que o esporte. Porque o Sim. esporte ele te leva muito para a superação o tempo todo, que a dança também tem, mas a dança tem o abraço, principalmente no caso da dança de salão, que a gente está falando de dança de salão, né? A gente tem o abraço. Então, esse abraço, esse abraçar, ele quebra muitas barreiras. Exatamente. Quando você entra para uma comunidade da dança e você não é da dança, oi, Carlos, tudo bom? Você quebra muitas barreiras e muitos tabus também. Que às vezes você fala, nossa, mas eu vou encostar numa pessoa que eu nunca conheci, que eu nunca vi, e numa aula de dança, às vezes a gente troca os pares e acontece isso. Então, quebra um pouco essa frieza, principalmente no caso das grandes cidades, né, como São Paulo. Quebra um pouco o gelo, porque muitas pessoas que vivem em São Paulo, que foi o seu caso, e é o meu também, elas vêm de outros lugares, né? Sim. Elas vêm de outros estados, de outras cidades, e às vezes ela chega aqui, fala, Bruninho, chega aqui e não tem muito essa relação de grupo de amizade, né? Porque às vezes você é do interior, no interior todo mundo se comunica e tal, mas quando chega aqui, a É. gente não tem tanto contato com as pessoas. E a dança, ela abre esse caminho de um jeito muito, assim, empático, né? Se Uhum. você vai numa escola de dança, uma escola legal, né? Tem muitas escolas bacanas. Você chega lá, você é acolhido, você é bem recebido. Logo vão te convidar para fazer algum passeio que a escola já está promovendo. Logo você vai encontrar pessoas na turma e com essa troca de pessoas, de pares, você acaba estando frente a frente com uma pessoa nova, conhecendo uma pessoa nova a cada momento, né? Existem dinâmicas, então tudo isso promove a integração social. Uhum. E eu acho que também a questão do bem-estar, o bem-estar físico mesmo, que causa um bem-estar mental, né? Quando a gente faz uma atividade física, cientificamente isso já é comprovado, todo o seu corpo se modifica e toda a sua energia se modifica, né? Você se sente melhor, você tem quimicamente a endorfina que vai lá e faz o seu papel, né? E a dança libera a endorfina, então ela tem mais esse benefício importante, que ela traz uma sensação de bem-estar. Então, para pessoas que estão mais se sentindo mais sozinhas, ou às vezes mais tristinho, você está num dia tristinho, você vai lá, dança, sua energia muda, você fica mais alegre, você fica mais leve. Tudo isso meu, são tantos benefícios que fica até Karina, chover no molhado, chover no molhado. com certeza. Eu vou aproveitar para fazer uns comentários aqui, né? Na hora que você me Fale perguntou comigo. de Foz, aí a minha mãe É, também está assistindo, tá? Ela falou, é, ela veio aqui me visitar uma vez e ela foi no Marco que das legal. Três Fronteiras. A gente foi lá e eu não tinha ido, eu fui com eles. É, E, ô, Karina, é incrível. Eles têm um processo artístico lá bem forte, até por conta do turismo, três fronteiras, né? A gente está aqui, Brasil, Argentina e Paraguai, né? E no Marco das uhum. Três Fronteiras, à noite, para os turistas, né? Eles fazem um espetáculo, um show que tem um show de dança. Eu achei o máximo aquilo Olha, lá. E aí eles mostram a característica, a dança mais característica de cada país, né? Aí da Argentina tem um pouco do tango e algumas coisas, aí do Brasil tem chacareira, samba, né? E tem o Paraguai. O Paraguai eu não vou dizer exatamente o que que é, mas enfim, eles fizeram tipo um teatrinho. dança folclórica. Exatamente, né? Mais ou menos, né? Mas assim, eles fizeram tipo um teatrinho com uma mistura e nossa, foi Ah, bem interessante. Então ela chamou atenção que tem essa questão aqui também, né? que legal.
E o Vantur está perguntando aqui, eu sei que agora sim, aproveitando até a deixa do que você falou aí, né? Que a dança de salão é uma das coisas que, inclusive, no meu trabalho lá atrás que eu fiz, né, na pós em dança, foi justamente o aspecto social. E a dança de salão especificamente tem isso, né? Você que quebra aquela barreira. E até uma das coisas dentro da psicologia agora, estou fazendo uma mistureba aqui, dentro da Fica à psicologia. vontade, porque tem Eu tudo a até. ver. Tem tudo a ver. E assim, eu falo até para os pacientes: olha, uma das coisas, para até fobia social, a pessoa que tem fobia social, a pessoa que tem problemas de interrelação, né? Eu falo: olha, gente, dança, fica a dica aí, né? Se você quiser tentar, né? Lógico que não é só isso, é uma das coisas, né? Eu dou essa Com dica. certeza. Dança, teatro, tudo que envolve o contato. E Muda. a dança de salão muito mais. Porque, de uma certa forma, o ser humano ele tem uma restrição, assim, né? Ah, ó, esse é o meu espaço, aquele ali é o seu. Quando alguém, Sim. entre aspas, invade o seu espaço, você precisa pedir uma permissão. E a dança de salão, ela meio que É, desenvolve esse lado, assim, de respeito. Eu vejo muito isso, né? que É legal, é. respeito, é uma ideia de olhar para o outro, olhar nos olhos e entender que ali tem uma pessoa, que tem uma pessoa que precisa ser respeitada, precisa ser vista, na maioria das vezes, né? Então é interessante a gente lançar esse olhar para a dança de salão, que é lógico, para além do processo de atividade física, ela tem um processo ali muito mais de desenvolvimento também, se você for levar por esse lado. E eu Nossa, vários. notei Desenvolvimento humano, desenvolvimento com pessoal, em certeza. vários sentidos que a gente pode debater aqui. E eu quero que vocês de casa também perguntem coisas e coloquem Sim, o que vocês acham que a dança faz. O que ela transforma em você ou no outro, o que ela pode trazer. Vai falando com a gente aqui. a gente já tem algumas perguntas, mas eu queria, até para dar a deixa para a pergunta que eu vi ali. Uma diferença que eu vi, né? Eu não sou de São Paulo, capital, eu sou do interior de São Paulo ainda. Então, antes de eu ir Eu para São também. Paulo, eu fazia dança no interior. E eu vi uma diferença muito grande, que eu até gostaria de colocar aqui, que talvez Que aqui em legal. Foz também deva acontecer isso, porque não é capital, enfim. E essa Uhum. questão, em São Paulo, eu via muito esse hábito, né, de a gente dentro da escola de dança sair para dançar, só sair para dançar e ter espaços só para dança de salão, coisa que no Uhum. Em interior São não tem. Paulo. Em São Em São Paulo, Paulo. no E aí no interior não interior, como tem. que é? No interior não tem. No interior, ou a gente faz aquelas festas, né, pequenas, dentro Na de escola. clubes, né, ou dentro da casa de alguém, né, do professor, tal. Ou, enfim, vai numa baladinha comum, mas que as pessoas vão assim, dança e outras coisas mais. Mas algo que me chamou muita atenção em São Paulo foi isso, as pessoas saírem para dançar com o objetivo de dançar, respeitando a dança. É, Ninguém bebe, a gente sai para dançar, o pessoal né? bebe pouco, a É galera é muito muito legal. saudável. Uhum, isso eu É achei um ambiente interessante. muito bacana mesmo. Eu sou dessa opinião. Por isso que a dança me atraiu rapidamente, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para a dança um pouco atrás da diversão, né? De encontrar amizades, de brincar, porque na minha família todo mundo gosta de dançar. Eu sou de São José dos Campos, mas todo mundo Legal. gosta de dançar assim, em casa. Quando a gente faz as festas de família, é um pessoal muito alegre, né? Italianada e portugueses, então eles gostam de se mexer, põe uma música alta, fala alto. Então, esse ambiente festivo já me atrai. Uhum, E eu comecei a frequentar uns lugares, porque os amigos começaram a me falar, ó, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E aquilo era uma festa para mim. É uhum, como se fosse uma festa. Você chega num lugar, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo, tem música tocando, aí você começa a se movimentar, você já fica mais feliz ainda, já começa a fazer amizade com um. E é muito interessante chegar na balada pela primeira vez, que você não conhece muitas pessoas, e começa a observar os comportamentos delas, né? uhum, Por que fulano é amigo de ciclano? Como que faz amizade aqui? Porque eu não conheço. Então eu comecei a frequentar repetidas vezes o mesmo ambiente e a partir daí eu comecei a fazer as amizades. E eu só consegui repetidas vezes frequentar porque eu senti que era um ambiente muito saudável. Eu uhum. me sentia super à vontade, eu não era assediada, não tinha ninguém indelicado, né?
o meu espaço estava super preservado e ao mesmo tempo as pessoas eram super simpáticas. Então eu fiz amizade rapidinho, foi muito legal nesse sentido, de Eu já ser um tive, ambiente saudável. A galera não bebia, não fumava, não nada, ficava curtindo lá. com certeza. Eu já tive a oportunidade de ir em São José dos Campos também, que eu tenho parente lá, inclusive, e eu fui Hum, numa escola de dança lá. E assim, tem a mesma, vamos chamar de vibe, né? Tem a mesma vibe de São Paulo. Porque assim, eu até costumava brincar que São José é a metrópole do Vale do Paraíba, né? Porque eu sou de lá, é, eu sou do interior de lá, né? Sou de aham, Guaratinguetá. Então, assim, Guaratinga, claro. eu costumava brincar, falar isso. Então lá tinha um pouquinho dessa vibe de São Paulo também. Eu vi um pouco isso, pelo Sim. menos as escolas de dança, eu fui numa escola de dança lá, enfim. Tem a Academia E Açúcar, do meu amigo Dan, tem a Academia exatamente. Val Garcia, tem Val pessoal Garcia, muito que eu bom. conheci, inclusive, é bem bom, bem interessante. Bom, vamos Um lá. Então, beijo assim, para o você Vale do falou essa Paraíba. Vale do É, Paraíba, isso. Você falou essa questão aí do social, né? E eu complementei. Aí, sim. o Vantuir, que inclusive é meu pai, ele tá perguntando aqui, tá dando boa noite para você. E ele falou Boa assim: noite, como Gabi. você tem exercitado a dança, barra aulas de maneira virtual? Eu vi que tem muita gente agora, por conta da pandemia, né, fazendo aulas de dança virtual e tal. Como que tá sendo esse processo aí para você, então? Oi, Silvia, tudo bom, querida? Bom você aqui. Bom, o que que acontece, Mi, e Valmir? A gente foi obrigado a se reinventar, né? A gente foi pego de surpresa. No Brasil, principalmente, a dança ela é muito presencial. Uhum. Pelas minhas viagens até para os Estados Unidos, Canadá, Europa, nos Estados Unidos, a dança virtual ela já existe há muito tempo como produto, né? Curso online é a coisa mais comum do mundo nos Estados Unidos. E mesmo na Europa também tem alguns casos. Então, isso já era comum como é que eu vou dizer, como material de apoio e muito para as pessoas que têm vergonha de ir para academia, aquela coisa de começar a dançar e pagar mico na frente das pessoas. Então, o que acontece? As pessoas fazem muita dança virtualmente fora do Brasil. Isso já é comum, porque a cultura deles mostra que primeiro você tem que aprender sozinho para depois fazer qualquer outra coisa. Então, Uhum. na Europa, o europeu dança muito sozinho, ele faz aula de zumba, de ritmos, o homem também faz. Então, isso já está muito mais inserido em termos de qualidade de vida, né, do que no Brasil. Lá, todo mundo procura a dança porque gosta, porque adora, porque acha bonito e para ter uma qualidade de vida. Eles caminham mais na Europa, eles comem menos. Tem uma série de fatores ali que você já chega lá e sente esse impacto. Já no Brasil, a galera gosta muito, é um povo muito amistoso, gosta muito dos encontros pessoais. Então, foi É. um pouco uma barreira que a gente teve que quebrar Uhum. e, em termos dos profissionais, a gente teve que se reinventar e fazer essas aulas para poder manter um relacionamento com os nossos alunos, em caso de escolas de dança, né? E também manter um financeiro em dia, né? Bem entre aspas, porque Uhum. era uma forma de monetização. Então, acho que são dois papéis aí. Um, monetizar e principalmente manter o relacionamento. Então, no Clube Latino, que é a nossa escola de dança, a gente fez um grupo lá de Telegram e ficou enviando conteúdos. A gente sempre mandava mensagens nos grupos de WhatsApp, batia muito papo. Por quê? Porque a gente queria estar em contato o tempo todo, né, com os nossos alunos e perceber o que eles estavam precisando e perceber como eles estavam e como a gente estava e a gente se posicionar em relação a isso. Foi Uhum. muito legal, porque acho que todo mundo teve a oportunidade de estudar muitas coisas na vida pessoal e também a gente começou a perguntar para os alunos o que, que eles preferiam. E aí a gente começou a ter uma conversa que às vezes na sala de aula não dá tempo. E também em casa, muitas pessoas não tinham par. Então a gente começou a receber pedidos para fazer os movimentos sempre individualmente, mesmo sendo de gafieira, mesmo sendo de forró, mesmo sendo de salsa. Então a gente focou muito mais no shines, no desenvolvimento corporal, né? E eu acho que é um outro canal também muito gostoso e muito bonito. É você descobrir o seu próprio corpo.
Já que a gente não podia abraçar o próximo, se abraçar, né? Legal. Abraçar o seu conhecimento, perceber seu corpo. Então a gente viu um canal nesse sentido que foi bacana, Muito né? bom. Isso foi o caminho aí da dança virtual, que ainda está bem no início, mas já está rolando vários cursos, já está rolando curso online, já está rolando aulas pelo Zoom, que é um aplicativo de reuniões, então você coloca lá o seu Zoom, marca seu horário, dá sua aula. Então os professores estão trabalhando dessa forma e Uhum. a gente no clube vai voltar às aulas presenciais nessa segunda-feira que já está liberado, porém sem dançar junto ainda, Isso. com 250 milhões de protocolos. E a gente vai aproveitar essas aulas presenciais para transmitir pelo Zoom para quem não pode ainda fazer presencial. Está no grupo de risco, tem uma idade mais avançada, não posso ir para a escola, faço do Zoom de casa, entendeu? Uhum. É assim que a gente está fazendo, meu querido. A gente teve altos comentários aí do que você falou, Ká. Ai, que A bom. Fabi, Espero que positivos, Fabi, né? sim, a Fabi, tô com saudade dela também. A Fabi tá Maravilhosa. A falando gente está com um assim. projeto junto. Eu depois te conto. Ah, É. depois você vai falar. Ela tá falando aqui, ó. Ela tá perguntando se os alunos super aderiram. Ela tá perguntando e como foi o retorno desses alunos, se vieram novos alunos, como que Olha, foi? foi muito louco isso, né? No começo, teve um boom, todo mundo falava, falava, falava. De repente deu um silêncio. Alguns alunos não aderiram ao Telegram, outros aderiram. Uma média de 100 pessoas, mais ou menos. E outras pessoas ficaram preocupadas com a sua vida, né? Se alguns perderam a fonte de renda. Então, muita coisa aconteceu. Alguns não sabiam o que fazer. Eu mesma várias vezes não sabia como ia ser. Mesmo a gente tendo referências dos amigos lá em Lyon, na França, que já tinham passado por isso, eu fui meio que acompanhando como que eles estavam indo. Daí eles começaram a dançar, por exemplo, em grupos de homens de um lado, mulheres do outro. Depois eles dançavam na rua, todo mundo de máscara, e depois que eles foram dançar juntos. Então, mas em casa, a cabeça da gente, né? Eu tive que cuidar muito da minha mentalidade. Então eu procurei estudar muito, procurei assistir vídeos bacanas, documentários, leitura, tudo que estava atrasado, colocar em dia, né? Alimentando os pensamentos da positividade, alimentando o que a gente pode tirar de bom dessa pandemia. Fiz resenhas, conversei com todos os meus professores nas resenhas, mostrei um pouco quem é meu professor de dança lá na escola. Então, assim, a gente não teve um 100% de adesão, mas a gente teve alguma adesão, e essa adesão a gente teve uma troca muito legal. Então, teve altos e baixos. Teve época que a gente tinha mais silêncio, tinha época que todo mundo queria se comunicar. Aí, quando chegava o silêncio, a gente falava de novo, gente, a gente quer saber de vocês o que vocês querem, o que é interessante para vocês, o que é bom. Ah, quero aprender a fazer giro, então eu ensinava técnica de pivô. Ah, eu quero aprender a fazer shines. Pô, vamos fazer contagens aqui para você fazer seu shine legal. Ah, a gente quer aprender samba. Como é que a gente faz? Ah, vamos fazer aqui os movimentos soltos, puladinho, picadilho, né? Trança, samba no pé. A gente desenvolveu uma aula só para meninas de samba no pé. Eu continuo dando bastante aula de salsa ladies, que é uma coisa que eu adoro fazer e faz muito sentido para mim trabalhar. Então, eu achei que foi bem legal, por um lado, para todo mundo se revisitar e entender também o que você precisa, né? Até para dançar, até para viver, você tem que saber o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você está precisando Uhum. agora. Então, eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa oportunidade. E a dança continuou dessas maneiras. E eu achei o máximo o que você falou aí, e acho que a Fabi também gostou, de se abraçar, aprender a se abraçar. Eu achei o máximo essa ideia aí. Porque você tá Porque a gente fazendo nunca se dança escolhe. sozinha, né? Você não tem um parceiro, né? É. Uma Achei coisa é bem abraçar legal. o outro, outra coisa é se abraçar. Às vezes, na correria da Uhum, vida, a gente esquece de se abraçar. E antes uhum, de abraçar alguém, a gente tem que se abraçar muito. com certeza. Eu acabou passando aqui, eu vou ver se eu consigo recuperar a pergunta de uma pessoa aqui. Peraí. Que eu achei bem interessante. Enquanto você vai procurando, eu vou Ah, falar aqui também que eu estou com um projeto com a Silvia, um projeto bem legal. legal. Logo, logo a gente vai trazer novidades para vocês. E já que a gente está falando de conexão com as mulheres, é um projeto com mulheres, para mulheres.
e que vai Legal. ajudar bastante as profissionais de dança aí. Aguardem, que logo, logo vem coisa bem legal. E com a Fabi Chagas, eu a convidei para fazer uma dança comigo, porque eu venho fazendo esse trabalho com mulheres há muito tempo de salsa lentes. E lá eu encontro muito essa questão da sororidade, sabe? A gente Que legal. discute, a gente conversa sobre coisas do dia a dia, a gente traz uns probleminhas para a aula, uma ajuda a outra, sabe? Dá aquela energia. A gente dança, sua muito e fica se sentindo aliviada, como se botasse todas as coisas negativas para fora. Então é um encontro bem especial. E eu fui fazendo amizades absurdas através desse relacionamento com as meninas do Salsa Ladies. E a Fabi, que foi professora do clube há muitos anos, depois fez faculdade de dança, foi viver em outra, foi fazer o seu trabalho em outras escolas também, mas a gente ficou com uma tremenda amizade, né? Então, eu sou muito do agregar, eu gosto de juntar pessoas, isso já faz parte do meu eu, e acho que até por isso eu acabei indo para uma escola de dança. Eu gosto de juntar as pessoas e fazer coisas. E aí, muitas meninas ficam falando, cara, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero fazer curso, está tendo curso, mas meu horário não dá. E aí eu fiz algumas coreografias, e eu fiz uma coreografia que eu adorei muito, com, com umas 15 meninas maravilhosas. Depois eu levei essas meninas para competir, e a gente ganhou um campeonato com essa coreografia, que foi o Dança das Estrelas. Só que antes de levar isso para as alunas, eu convidei a Fabi Chagas na época e a Suelen Sanches, que são professoras de dança, para Uhum. fazer comigo essa coreografia. E na época eu convidei também a Lorena Cristine, que está morando lá na Bahia, inclusive. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer essa coreografia aqui comigo, para a gente sentir como é que ela tá ficando, vocês topam apresentar? E elas toparam. Então a gente fez uma pré-estreia com elas, sentiu todo o desenvolvimento da coreografia e depois foi para cima com as meninas e a gente foi finalmente competir. E aí, com todas essas meninas que ficam me mandando mensagens, eu quero dançar e não sei o quê, eu falei, vamos fazer o seguinte, juntei a Fabi, a Suelen, a Rose Silveira, que também estava afim de dançar, e vou resgatar essa coreografia, só que agora eu vou levar a coreografia para quem está em casa de forma virtual. Ai, que legal. Então, eu vou fazer o vídeo aulas com as minhas amigas convidadas, professoras, para essas meninas que estão em casa poderem aprender e treinar em casa. E o meu objetivo final, além de ajudar a entender vários movimentos da salsa, é convidar todas as meninas que forem participar desse projeto para fazer uma dança presencial quando tudo estiver tranquilo, provavelmente no começo do ano que vem, num evento que a gente vai realizar. Então, se vai ser Dança das Estrelas, se vai ser jogos coreográficos ou um outro evento, eu não sei. Mas eu vou marcar uma data para reunir todas as meninas que participarem desse projeto para apresentarem junto com a gente numa noite. Vai ser muito legal. Ai, que Vai legal. reunir Sei. e também a gente vai fazer os videoaulas e depois a gente vai ter umas aulinhas presenciais pelo Zoom também para poder tirar as dúvidas, né? E aí no final a gente vai fazer essa grande apresentação aí com várias meninas e vai ser muito legal. E também quero fazer um vídeo profissional, mas isso fica para quem se inscrever, depois eu conto. Muito bom. Muitos projetos Logo, aí. logo notícias. Muitos Muito projetos, bom, muito muito. bom. É interessante que a gente está se reinventando em todas as áreas, né? E nesse momento, e eu acho que Claro. é super importante isso, né? Eu queria aproveitar essa deixa desse projeto que você falou aí, para É. você também relacionar um pouquinho com a mulher, a dança e a mulher. E aí depois, se você puder emendar a resposta da pessoa que eu falei para você, que eu vi a pergunta que eu achei legal. Ele falou assim: o quanto a dança ajuda no desenvolvimento da empatia entre pessoas. Então, se você puder falar, É emendar o isso que você falou Bruninho da que mulher e perguntou, né? depois responder a pergunta dele. Certo. Não, eu acho, eu acredito que a dança é fundamental na vida das mulheres, sabe? Porque a dança ela traz seguir alguém, né? Uhum, A gente tem o condutor e o conduzido, então você tem que se colocar no papel de ser conduzida. No meu caso, eu também conduzo, mas é desafiador para a mulher moderna se colocar no sim. papel de confiança para deixar alguém te conduzir.
né? Então quebra uma barreira muito legal, que ser conduzida pode ser muito bacana mesmo. Legal isso. E é um resgate, porque quando a gente é pequena, todo mundo conduz a gente, né? O Aham. pai, a mãe, e a gente cresce e a gente tem que ser condutor da nossa vida e acaba que a gente não se deixa conduzir, né? A Uhum. mulher moderna, ela tem um quê de rebeldia? E o controle, né? Quem é controlador, É, eu recomendo, dancem, aprendam a dançar salão. porque aí você quebra um pouco esse paradigma. Você fala, cara, você quebra um pouco essa crença limitante aí de falar, eu posso controlar o universo. Tá a Aham. pandemia aí para mostrar que não é bem assim. E a dança auxilia muito nisso. No caso da mulher também, eu acho que a questão do gestual, porque hoje em dia a gente está tão moderna e aí não usa tanto mais vestido, usa muita calça, mudou o jeito de se vestir, Uhum. traz um pouco de resgate da questão da feminilidade, mexe com a questão da feminilidade, mexe com os seus hormônios, né? Uhum. Tão femininos também. É, tudo muda para a mulher. Por isso que eu acho que o foco da mulher é legal, entendeu? Ela aprende também a mais consciência espacial, então ela fala, nossa, eu consigo me Legal. organizar no meu espaço, eu sei o que é para frente, o que é para trás, o que é para o lado, o que é para o outro, sua noção espacial Lateralidade. muda Uhum. completamente, né? Você pensa mais no seu corpo, então você percebe mais o seu corpo, coisa que no dia a dia às vezes a gente não tem tempo, está sentado na frente de um computador, e isso para a mulher é muito legal, poder se movimentar de uma forma mais delicada, né? Encontrar um pouco com a sua feminilidade, seu momento. É isso aí. Uma das coisas, né? São muitas É, coisas. São muitas coisas. A é. questão da empatia, eu acho que as escolas de dança contribuem para isso. Porque antes a gente tinha que ir para o baile, na balada, conhecer as pessoas. Então, se você já tem um pouco de alto astral, você já é mais solto, facilita. Mas para as pessoas mais tímidas, embora eu seja tímida e as pessoas não sabem disso, que eu desenvolvi essa facilidade de lidar com as pessoas através da dança. É Antes, se eu não interessante. conhecia a pessoa, eu não conseguia trocar meia palavra. Eu tive que superar. Para dar aula, então, você tem que falar alto, você tem que se Uhum. posicionar. Então, eu aprendi isso muito com a dança. Mas numa escola de dança, ela já ela corta caminho para a gente, né? Você já tem um ambiente agradável ali, saudável, de pessoas que estão se conhecendo. O professor faz brincadeiras para que as pessoas se conheçam, promove saídas, então as pessoas vão juntas, acabam dançam uma vez juntas, às vezes tomam um drink ali junto com o pessoal. A gente faz brincadeiras e, por exemplo, se tem um jogo do Brasil, todo mundo faz um jogo do Brasil na escola para ver junto ou vai para um lugar junto. Esse tipo de lugar é o ambiente que gera empatia, Sim. Uhum. né? Então, através disso, a gente vai gerando empatia. E também a coisa do professor oriental, do cuidado com o outro. Como você vai Uhum. tocar no outro, como que você vai se aproximar do outro, pode pegar na cintura, mais para cima, onde segura. Tudo isso vai gerar uma empatia, né? Porque todo mundo tem medo de se expor, de alguma forma, de pagar um mico, de fazer uma coisa errada. Uhum. Então, nesse receio, o professor está ali para te ajudar, para falar, faz isso, faz aquilo. Se o clima está tenso, ele descontrai, brinca mais. Então, acho que ajuda na empatia pela É, energia e pelo ambiente que a dança essa promove. troca, né? Mais essa troca. Você tá ali com o outro, você percebe que tem alguém ali na sua frente que também tá sentindo alguma coisa, que também tá percebendo. É, Eu acho que seria legal também, né? E tem é, muito, por exemplo, o próprio tango, eu gosto de associar com o tango. Não sei, fixei um professor aí, eu não sei se você lembra do Rafael, eu tive aulas com ele, sim, Rafa, e, e tinha, maravilhoso. e tinha muito dessa coisa de sentir, né? Vamos sentir. E o tango tem muito isso, vamos sentir o outro. E é uma coisa que não dá para você explicar o que que é esse sentir, né? Eu não Só consigo. se sentir, que Você isso, tem que sentir, sentir. gente. Na verdade, assim, essa sensibilidade que a gente adquire através da dança, eu acho que ela é muito boa para o homem também, para o condutor também, porque Aham. estou falando mais dos meninos, né? Às vezes ele tem uma força maior, bruta, sem noção, sem noção que eu falo assim, sem consciência da força. Então, o homem ele tem que se adaptar, ele tem que perceber a mulher. Então,
mexe muito também com os condutores, acho fantástico essa questão da troca. Porque a gente, quando vai dançar, primeiro a gente tem que começar pela transferência de peso, né? Você começa transferindo o peso para um lado para o outro, percebendo o que é esquerda e direita, que a gente não para pensar. Você não está andando na rua e fala assim, qual que é a minha esquerda, qual que é a minha direita? Você não faz isso. Ali você está racionalizando o seu movimento, né? É, É claro que também a gente quer esquecer da vida, todo mundo fala, eu vou fazer dança para esquecer da vida. Você vai esquecer da vida porque você vai se concentrar no seu corpo. É como fazer exatamente. uma meditação que você se concentra na sua respiração. Na dança você vai prestar atenção na transferência de peso, se é para frente, se é para trás, se é para o lado, né? E aí essa conexão começa visual e depois ela vai passando para a palma das mãos, que você vamos fazer exercícios para isso. E depois, com o tempo, com esse abraço, você vai conseguir fazer esse movimento conversando com a pessoa que está na sua frente, em harmonia. Olha que coisa mais É muito incrível. legal isso. É, É um desenvolvimento e tanto, pessoal. de É um percepção. desenvolvimento e tanto. Não é uma coisa, é como uma mágica, mas só quem pratica que encontra o caminho dessa mágica, porque falando assim fica É, subjetivo, é. né? Mas quando E, você está na frente do outro, no para-para ali, você quer brincar, né, com uma música que está tocando e tem alguém que está propondo e alguém que está aceitando essa proposta. É demais. é muito. Eu acho. É mágico. Acho que essa palavra define bem. Mágica. A dança é a coisa mais mágica que existe. Eu acho que é a coisa mais antiga que o ser humano sabe fazer, além Exatamente. de comer e caçar, entendeu? É. É É a verdade, coisa mas mais é verdade. antiga. Eu tava Desde até. os primórdios, desde que o mundo é mundo, o homem canta e dança. Exatamente. Eu estava pensando nisso esses dias, inclusive. É Mas olha só, tem uma instintivo. pergunta aqui que é da É. Beth. Ela está falando assim, Karina, o que você pode falar para as pessoas que gostam de dançar, mas acham que não tem coordenação ou receio de não conseguir acompanhar e se privam das aulas de dança? O que que você tem para dizer? Olha só que pergunta interessante. Muito legal essa pergunta, porque assim, isso aí é medo de pagar o mico, é a vergonha. Veja uma aula de ritmos. A aula de ritmos, ela tem o intuito só de queimar calorias. Então o professor fala assim: me segue aí e dá seu jeito. E quem nunca Uhum. viu aquele vídeo que está todo mundo para a direita e tem uma pessoinha para a esquerda? Quem nunca É, viu? Quem nunca foi essa pessoa? Porque eu já fui também essa pessoa. Então, assim, eu primeiro eu gostaria de falar uma coisa importante que é se permitir. legal. Se a gente não se permitir, a gente nunca vai conseguir nada de novo na nossa vida, né? É sair um pouquinho da zona de conforto, porque confortável para mim é não pagar o mico. Então, se permitir, porque a aprendizagem, ela não é mágica. A aprendizagem é método e repetição. Ela E vem através de um conexões conceito, um método, e depois ela vem através da repetição. e novas conexões Compreensão, cerebrais. Só para novas ampliar aí. conexões. Já Exatamente. é comprovado É. cientificamente que a dança desenvolve várias novas conexões cerebrais. Foi feito um estudo Uhum. na Alemanha com dois grupos de idosos e o intuito deles era ver sobre a massa magra, porque que os idosos perdem a massa magra. E aí eles fizeram dois grupos, um que fazia atividades físicas de musculação e natação e o outro que foi fazer atividades de dança. Nos dois grupos, o desenvolvimento físico, a massa magra aumentou, mas somente no grupo da dança as conexões cerebrais aumentaram. Que legal. Muito. É. Então, tem mais essa ainda, né? E Exatamente. para você que é tímido, que você fala, puta, eu acho que eu não levo jeito mesmo, existem soluções. Uma solução é essa, é pegar uma aula online mesmo ali, compre um curso online, ou faz uma aula pelo Zoom. Mas se você é muito, muito tímido, pega um curso online e se arrisca a treinar os movimentos que estão lá, né? Que aí, se você começando a entender esquerda, direita, para frente, para trás e para o lado, você já está meio caminho andado, né? E também tem as aulas particulares, que logo, logo, né, no clube a gente já está com as aulas particulares de volta, porque um professor bacana, né, um bom professor, sempre procura saber também de onde vem seu professor, né? Conversa com outras pessoas que fizeram aula com ele, porque é muito importante um professor que sabe, um professor qualificado.
Porque também se você pega uma pessoa que é aventureira, ela não tem didática, ela não te dá caminho do movimento, ela não sabe explicar, não desmerecendo as pessoas que intuitivamente dão aula, mas essas pessoas, às vezes, elas têm muita empatia, mas não têm qualificação mesmo, não tem didática, não tem metodologia, não sabe ajudar o aluno. Ela só faz por imitação, né? Sim, verdade. Uhum. Aí, se você tem um profissional bacana, pô, investe um pouco, sabe? Não queira ser tão brasileiro assim, que você quer aprender tudo de graça intuitivamente. Claro que a gente tem os neurônios espelho, né? Que o meu namorado gosta de falar e escreveu sobre isso, mas que você já aprende só de olhar. Mas eu acho que você pode desenvolver sua dança de verdade. Investir, investir no seu prazer, investir tempo, investir financeiramente para adquirir um conhecimento que vai te fazer bem, né? Se você fala assim, eu preciso falar inglês porque no mercado de trabalho é importante. Você não vai lá, você não faz um curso de inglês, você não faz aula de inglês, você não pega uma revista para ver, um livro, você não assiste vídeo para ficar sabendo a legenda. Cara, a dança não é diferente. Você quer dançar? É um investimento de tempo, é um investimento de ouvir músicas de dança que são boas para dançar, é um investimento de ir até um lugar, reservar um tempo do seu dia para se dedicar àquilo. A dança é igual. Então, essa coisa da coordenação motora se desenvolve. Ninguém É nasceu verdade. andando. Todo mundo teve que primeiro engatinhar, depois começar a cair, se arrastar e ir pegando no bercinho, com a mão do pai e da mãe, até que um belo dia você conseguiu dar seus primeiros passos. Então, calma com esse diagnóstico aí de não consigo dançar, não tenho coordenação motora. Às vezes você não foi estimulado a isso, você não tem É isso aí. que saber. É uma Uhum, questão de estímulo e dedicação. uhum. E é justamente aquilo, né, que a gente comentou antes. A gente aprende pela repetição, né? Aquela frase antiga e clichê, a prática leva à perfeição. Vamos colocar perfeição entre aspas, porque não existe ninguém perfeito, mas assim, é uma verdade. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve determinada habilidade, Tem né? um cara que é do marketing digital, que é o Érico Rocha. Ele fala uma frase que eu acho muito legal, chama feito é melhor que perfeito. Com certeza. Eu Não é que é concordo. uma frase dele, mas é que ele fala muito isso. E é um É, cara que eu não, e acompanho. eu concordo. Porque E é se uma você coisa não que eu. se permitir, você nunca vai Exatamente. aprender. Se você não treinar, você nunca vai melhorar. Como que quem anda de bicicleta aí dá um hashtag eu? Quem anda de bicicleta, como é que foi para aprender? Lembra lá, volta lá atrás e fala como que foi para aprender a andar de bicicleta. Eu me lembro. Você anda de bicicleta? Já andou? Não, eu andei mais. Andei mais em São Paulo do que aqui, Mas mas. imagina, lembra lá, quando que era, quando você era criança que você tinha que aprender, como é que foi? Ah, eu caía direto, né? Até aprender. A gente primeiro tinha duas rodinhas que Ah, é apoiavam as verdade, tinha duas bicicletas. rodinhas, é isso Aí aí. você pedalava, tinha três rodinhas atrás, É né? verdade, por conta Ninguém da. chegou lá e já saiu andando de bicicleta. Aí depois eu tirava uma rodinha e ficava caindo para um lado. Aí depois você tirava as duas rodinhas e ia fazendo assim, ó, até encontrar uma coisa que a dança ajuda muito, chamada equilíbrio. Você vai encontrar uma coisa maravilhosa chamada equilíbrio e outra coisa maravilhosa chamada eixo. Gente, a dança é tudo. É Então, isso na aí. bicicletinha lá, você não tinha que ficar correndo, aí o pai empurrava ou a mãe empurrava, depois você pegava um embalinho assim, ia pedalando. Nossa, eu lembro bem de quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Então a gente tem que lembrar dos nossos primórdios para se permitir ser um pouco criança e deixar alguém te conduzir, literalmente, falar assim, olha, faz assim, faz assado, experimenta seu corpo, é tão divertido experimentar as coisas do corpo. Eu sou uma empolgada, né? Então, sou Não, suspeita. mas é bem por aí. Tem uma coisa que eu sempre falo para alguns pacientes, né? Que é justamente a gente tem capacidade de desenvolver todas as habilidades. Sabe? Pontos Eu tenho positivos, uma pontos visitante fortes. aqui, ó, vou mostrar para vocês quem está aqui comigo Oh, nessa live. É a Luna. A Luna, eu tenho que Camila. trancar meus gatos no outro.
departamento, porque senão vira uma loucura aqui. Aqui é uma loucura, não tem mais cortina, não tem mais nada, amigo. Pelo amor de Deus. Mas são Mas as olha coisas mais só, lindas da minha vida. É. só para a gente concluir Fala, esse fala o que você estava raciocínio, falando, desculpa. e tem uma outra pessoa também aqui que comentou, que é assim, ó, eu sempre falo essa questão para os pacientes, a gente tem capacidade de desenvolver qualquer habilidade que a gente quiser, desde que a gente se dedique àquilo. Então, vamos supor, se eu percebo que eu tenho uma dificuldade com comunicação, eu preciso me Aham. dedicar para desenvolver isso. Vou ficar me comparando com outra pessoa que se comunica melhor e eu não, me colocando lá embaixo. Não, eu vou ter que desenvolver, vou lutar, vou focar e vou desenvolver isso, Keep né? walking. E é Vai justamente reto no... isso. Se a pessoa é muito boa em determinada qualidade, é porque ela focou naquilo e se desenvolveu por muito tempo naquela habilidade. Mesmo, não, ela nasceu assim, ela tem o dom. Não, de repente ela focou, ela achou que aquilo era legal e desenvolveu de alguma forma, seja por reforço familiar, pelo reforço do meio, pelo que for. É a mesma coisa. Então, a mesma coisa da dança. Se eu quero me desenvolver, eu vou focar nisso, né? Vou colocar o foco nisso e é isso, né? É Eu não isso sei mesmo. se é Bruno o nome dele, mas enfim, Broninho, alguma coisa assim. É o Ele, Bruninho. Broninho. Então É meu aluno, meu aluno. ele colocou aqui, ele comentou alguma coisa que você falou aí, cara. Sensacional. Ele falou: perceber que a cada aula que fazemos coisas que há tempos achávamos que não seria possível. É recompensador. É bem isso É mesmo, exercício de maravilhoso. Sabe o superação. que é isso? É o depoimento vivo da Uhum. pessoa que frequenta uma aula regularmente e começa a perceber a construção que está sendo feita e perceber os resultados. Porque o Isso é Bruninho, legal. ele foi lá, fez as aulas, ele fazia aula de salsa com a gente. Depois ele não conseguia, por um motivo de trabalho, não conseguiu chegar, aí ele ficou um tempo fora. Só que a gente tem grupo de WhatsApp, a gente mantém sempre conexão ali. Eu sou muito dessas de ficar mandando mensagem, quero saber como as pessoas estão. Falo, ó, hoje tem aula, vamos lá. Depois de um tempão ele voltou. E aquelas coisas que ele tinha aprendido, ele não desaprendeu, entendeu? E ele conseguiu voltar a partir dali para frente desse desenvolvimento. O desenvolvimento ele vem com o seu engajamento, com a sua disciplina, né? A gente pensa, mas dança não tem que ter disciplina. Muito pelo contrário, as pessoas até brincam e falam assim, mas você trabalha? Hoje em dia eles não perguntam mais isso, mas no início as pessoas perguntavam para mim se eu tinha algum trabalho, né? Além de dançar, porque dança não é considerado trabalho para eles. Mas a dança pode ser só diversão, pode ser um trabalho, mas enquanto aprendizado, qualquer coisa precisa de dedicação, né? Para você desenvolver a habilidade de caminhar na música, a habilidade de fazer um giro, a habilidade de fazer um S. E cada vez que a gente faz uma aula de novo, e de novo, e de novo, mais bonita, mais gostosa, mais confortável fica a sua dança. Essa é uma realidade também que eu aprendi lá no Centro de Dança Jaime Arocha, o meu mestre aí, Jaime Arocha, que era um cara extremamente didático, extremamente técnico, que me ensinou muita coisa, o Marcelo, a Karina, que são também seguidores dele, que me ensinaram. E aí a gente fazia exercícios milhares de vezes. Eu fiz o básico durante 7 anos. Eu continuava fazendo as outras evoluções, eu ia para o intermediário, para o avançado, mas eu nunca parei de estudar o básico. Então, Legal. nossa fundação da casa, sabe? O alicerce da sua dança está no básico. Só que a gente tem muita pressa hoje em dia, tudo é muito rápido. Você quer sair falando inglês, você quer sair dançando, girando, né? Mas se eu que tivesse uma dica para dar para vocês, não deixe o básico de lado, porque o básico é que vai te fortalecer. As raízes ali do seu passo básico, daquelas coisas simples, das aulas mais simples, é que vão fazer você voar no futuro. Gente, eu queria falar uma coisa. A Karina é uma excelente professora, viu? Ah, E o prazer de ter aula com ela. Às vezes eu penava e obrigada. falava, ai caramba, ela é bem brava em alguns pontos, mas nossa, eu Brava, adorava. brava. Gente, eu não sei o que Não, se, fazer, eu tenho essa o fama de passo é brava, ela me assim, acompanha. o passo é Eu assim, e tenho essa tem toda fama. uma técnica. Nossa, eu acho excelente a Karina.
Você achava que eu era brava, minha? Não Ai, meu era Deus, brava, olha, exigente, né? Tipo, mas é exigente. certo, é isso, né? Não tem um grupo que é para as pessoas saírem das drogas chamado Amor Exigente? Tem. Porque é o seguinte, o professor exigente, ele é aquele professor que vai tirar você da mesmice e vai levar você para um próximo nível, em todos os Concordo. sentidos. E eu sou uma professora, muito exigente mesmo. Por isso que eu tenho essa fama de brabeza. Mas você sabe que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mole, viu? Ah, A é. gente vai ficando, a gente vai ficando mais boazinha, mais delicadinha, mais fofinha. Mas eu sempre fui Nossa, mas muito eu exigente. adorava as aulas. Eu gosto de professor exigente, eu detesto professor que não fala nada. Caraca, os professores que me fizeram aprender mais na minha vida foram os professores exigentes. O Jaime me desafiava, ele me botava no meio da roda lá e falava assim: ó, vamos fazer tal coisa. Eu quase morria do coração, meu coração saía pela boca, eu tinha que disfarçar. Só que cada vez que eu entrava e saía, eu saía aprendendo uma coisa que eu não estava entendendo, sabe? É bom. E eu aprendi muito com os meus professores mais exigentes, o Ricardo Scheer, do Pavilhão D. Super, também todo mundo fala que ele é bravo. Eu acho ele engraçado pra caramba, porque mesmo quando ele é bravo, ele é engraçado. Não é Uhum. um bravo que vai te matar de verdade, é É, aquele eu bravo fiz que um puxa a sua elogio, tá? orelha. Não foi foi um elogio. Não, mas é legal você falar disso, porque o professor que puxa a sua orelha, ele faz você se ligar, porque às vezes você tá ali em Exatamente. Nárnia, você tá É. na aula, mas você não tá ali. Você tá lá em Nárnia. O professor tá falando, você não tá groselhando, né? Aí daqui a pouco ele fala, entenderam? Aí você não sabe o que que é pra Não fazer. sabe. Cá, a gente tá É. quase esgotando e eu tava louca querendo fazer uma pergunta. Eu não sei se vai dar tempo, Olha porque quem eu vem fiquei sentar no meu curiosa. colo Mas agora, eu ó. vou É a fazer. Maia, é a irmã gêmea. Oi? Fala. Ah, Essa é a outra. ah, tá. É que É, ela os que veio vieram aqui, escalou e aparecer. sentou no meu colinho. É. Então, Fala, cara, meu eu amor. tô, eu tô querendo fazer muito uma pergunta. Eu vou fazer mesmo assim, se você conseguir responder, porque a gente vai quase esgotar o tempo aqui. Não tem problema. Mas você vê como que você vai responder isso. Eu Tá queria bom. saber um pouquinho da sua história com a dança, assim, como foi que a dança se tornou uma profissão, né? Como que foi esse processo para você? E se Nossa. você conseguir, assim, já que a gente está nos minutos finais, conseguir emendar com uma mensagem final, fica à vontade Quantos aí. minutos a gente tem para eu Olha, ver como que eu faço? olha, a gente tem acho que uns 2 minutinhos, talvez. Ainda não Ah, não começou dá a para contagem resumir. final aqui, mas enfim. Tudo Vê o bem. que você consegue falar. É que eu tô muito curiosa, eu quis perguntar. Cara, eu trabalhava, eu fazia decoração, estava fazendo curso Ó, de a gente tem decoração, exatamente 1h57. estava fazendo curso de decoração e eu sou workaholic mesmo, né? Sempre fui. Já tá mais equilibrado agora. E aí eu trabalhava de domingo a domingo. E aí eu estava começando a me alimentar muito mal, que eu trabalhava numa loja de móveis. E eu queria trabalhar, 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 então eu comia McDonald's, eu comia o que tinha ali por perto, sanduíche. E aí eu comecei a ganhar um pezinho. E eu sempre fui muito Uhum. magrinha, sabe? Eu falei, eu preciso fazer alguma atividade física. E na frente da minha loja tinha uma escola na esquina, assim, tinha uma escola de dança que se chamava Arte Som. E aí eu falei, vou dar um pulo lá e ver o que acontece. Chegando lá, eu queria, tava procurando aula de ginástica, eu não sabia que era dança. E eu vi lá aulas de dança de salão. Não tinha ideia do que era isso, não fazia nenhuma vaga noção. Rock, eu pensava, o que que é isso? Dançar rock? O que que é isso? Aí um dia eu vi uma janelinha lá, entrei lá e vi um casalzinho dando aula, pirei no casalzinho, falei, nossa, que bonito, isso é isso que eu quero fazer. Então eu comecei por aí. Depois de 2 meses que eu estava lá, fazendo aulas para me divertir e para queimar umas calorias, a Tempo tá. escola me convidou para dar aula, então minha carreira começou aí. Ai, que legal. 2 meses de aula, não sabia nada. Mas eles me deram um treinamento e eu comecei aí. E a minha Então a gente vai mensagem encerrar. final, Mensagem final. minha mensagem final, gente, sejam felizes e não tenham medo de dançar. Vão em frente. Começa e faz. Sai do mental e vai para a ação. Você não vai se arrepender.
Essa é a minha mensagem. Legal. Gente, até semana que vem, às 18 horas, a gente tem uma nova live sobre inteligência emocional. Beijo. Obrigada, Valeu, tá? Mi. Grande Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.